Boa noite a todos. O nosso tema, atitude mental, ele foi todo elaborado a partir deste número extraordinário da revista Reformador, que é publicada pela Federação Espírita Brasileira, especialmente a revista deste mês, que nós recomendamos desde já a sua leitura e reflexão. Vários cronistas falaram sobre esses temas que nos remetem a pensarmos sobre a nossa atitude mental. O Espiritismo nos ensina que o principal atributo do espírito é a inteligência. E que o ato de pensar determina a qualidade desta inteligência. Existem estudos mais recentes que esmiuçam essas qualificações do ser humano, essas potencialidades da inteligência. Grandes educadores estão investindo maciçamente na possibilidade de fazer com que a gente compreenda esse potencial que nós possuímos. Existem estudos como o de Celso Martins, professor Celso Martins, falando das inteligências múltiplas, trabalho extraordinário. E esse trabalho é consentâneo com aquilo que o Espiritismo vem tentando nos mostrar a respeito da nossa natureza. René Descartes, o pensador francês, ele fez aquela assertiva que categoriza a existência do ser humano através do ato de pensar, com aquela sua célebre frase: cogito ergo sum, penso, logo existo. O atestado que nós possuímos de que existimos está na atitude mental. Se nós pensamos, não tem como negar a nossa existência. Em cima desta grave e importante certeza, todos os estudos da filosofia espírita, que se baseiam em todos os princípios cristãos exalados por Jesus, vem nos colocar diante deste espelho extraordinário que é a nossa mente. Segundo o Espírito Emmanuel, o nosso pensamento é o nosso espelho, é o espelho da alma. Nós somos produtos do nosso pensamento. É aí que tudo começa, é aí que tudo termina. E algo extraordinário acoplado a esta certeza é o fato de sabermos que todos nós somos regidos pela lei de liberdade, uma das leis apresentadas pelos espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec a comporem esta grandiosa proposta pedagógica de vanguarda que vamos apreciar nos 5 livros básicos codificados por Allan Kardec. Ali os Espíritos nos ensinam que o ato de pensar é tão poderoso, é tão presente, é tão essencial, que Allan Kardec fez a seguinte pergunta para entender melhor esta troca, esta relação que existe entre todos nós através do pensamento. Entre todos nós, agora sim, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Todos interagimos pelas ondas do pensamento. E a questão 459, ali se tem a pergunta feita por Kardec, e a pergunta foi: até que ponto os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? A resposta, resumidamente, seria: de ordinário, são eles os espíritos que nos dirigem.
Eles influenciam em vossos pensamentos muito mais do que possais imaginar. Vejam que coisa mais profunda e direta para se pensar. Nós vivemos em ondas mentais que se tocam e se chocam o tempo todo. E apesar de vivermos numa atmosfera de ondas mentais, segundo um termo utilizado pelo espírito André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, mesmo estando todos nós mergulhados nas ondas mentais produzidas por todos que vivemos na psicosfera terrestre, mesmo assim, cada um tem sua atmosfera mental própria. Aqui nesse momento, cerca de 100 pessoas estamos reunidas, porém, mesmo que estejamos buscando o mesmo enfoque, que são as reflexões espiritistas, ainda assim, cada um traz consigo a sua identificação mental, que é peculiar a cada um. Intransferível, inconfundível. A produção mental de cada um de nós equivale à impressão digital ou às emanações da íris dos olhos, que também são estritamente individuais. Qualquer espírito mais elevado, ele, pela projeção do seu pensamento mais puro e cristalino, consegue identificar o pensamento de todos os demais espíritos que lhe sejam inferiores moral e intelectualmente. Diante disso, Allan Kardec também percebeu que se as nossas ondas mentais não são elevadas, porque nós nos permitimos pensamentos inferiores, pessimistas, levianos, frívolos, obscenos, estas construções mentais, elas são matéria mental, elas não são abstratas ao ponto de podermos considerar que elas não existam. Elas existem e causam um grande impacto. E a partir dessa análise do comportamento humano, da atitude mental costumeira do ser humano que somos hoje, ainda inferiores moralmente, isso traz uma outra condição que é por demais importante também para se analisar com muito cuidado, com muita reflexão. Seriam as influenciações inferiores, as chamadas obsessões, especialmente aquela clássica onde espíritos inferiores moralmente buscam influenciar de forma negativa as pessoas com as quais eles possam ter um contato por afinidade, abrindo uma sintonia direta e uma vinculação mais que direta com esta pessoa, desde quando perceba em alguém que esteja emitindo um pensamento algo que seja de natureza inferior. A partir daí, a identificação é simultânea, o que permite a esses espíritos mal intencionados uma liberdade de acesso junto a quem quer que seja que se mantenha vigilante, que se mantenha em postura, repito, moralmente inferior. Nesse sentido, nota-se que todos nós estamos vulneráveis. Nós estamos rigorosamente em situação de risco em relação à possibilidade de sermos envolvidos a qualquer segundo por mentes perversas, desde quando consideremos que nós não somos pessoas equilibradas o suficiente para mantermos uma atitude mental, um padrão de construção de pensamentos sempre em níveis elevados. Porque a nossa própria condição evolutiva no momento ainda não nos permite. E o trabalho do Espiritismo nesse ponto é um trabalho de prevenção, que se baseia inclusive numa prevenção muito mais sublime e direta, extremamente objetiva,
deixada por Jesus numa frase em que ele recomenda a todos: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Aí está o trabalho de prevenção puro e simples que todos nós podemos fazer para mantermos equilíbrio na construção dos nossos pensamentos. A oração é a produção mais elevada, rápida, de efeitos instantâneos que todos nós potencialmente podemos produzir. E é bom que a gente aprenda uma coisa, que nós somos verdadeiros deuses quando estamos orando, na própria acepção do Cristo. E em vez de nós pedirmos aos outros: oh, por favor, ore por mim, muito embora existam orações intercessórias que são louváveis e permitidas dentro da lei do merecimento, porém o ideal é que a gente perceba a potencialidade que está em nós, em produzir a nossa própria prece, em produzir a nossa própria oração, para criarmos uma imantação, um campo de força de proteção contra qualquer investida inferior que possa ser perpetrada ou por espíritos desencarnados, as chamadas mentes intrusas, ou até mesmo pelos pensamentos dos encarnados, já que também nos influenciamos uns aos outros, também na condição de seres simultaneamente encarnados. O pensamento, ele não tem fronteiras nem barreiras em relação à estrutura material que absorve o espírito ou que esteja fora do contexto físico daquele espírito que já perdeu a veste carnal. Mas o que é extraordinário desse estudo, dessa constatação, que interessa a todos nós, que todos nós estamos imersos nessa grande realidade, é que dentro da lei de liberdade, que é uma das leis divinas, apresentadas também no Livro dos Espíritos, nós podemos optar a cada milésimo de segundo sobre qual o pensamento que vamos produzir. Na condição atual em que nós nos encontramos, não somos espíritos ainda puros. Somos ainda mesclas de coisas positivas, de virtudes e de coisas inferiores, imperfeições. Mas já adquirimos um nível de consciência, um grau de lucidez que nos permite utilizar racionalmente, na prática, toda esta orientação para a nossa própria preservação, para a nossa própria integridade, já que uma das leis de Deus também é a lei de conservação, e um mecanismo da inteligência e do pensamento livremente utilizado de forma positiva. Os dois momentos revelam que a lei de liberdade e a lei de conservação estão profundamente consorciadas para se ajudarem mutuamente. O próprio Espírito Emmanuel, ele coloca que quando o ser humano ainda é primitivo, como nós já tivemos essa fase aqui em nosso planeta, o pensamento ainda não é robusto, não é consistente, há pouca lucidez. E o espírito, ele é conduzido pelas cangas da intuição e do instinto, principalmente do instinto. Porém, um pouco mais avançado, um pouco mais civilizado, o espírito, ele já produz uma gama de pensamentos muito marcante. Porém, esses pensamentos ainda são carregados de muita ilusão. Seria a nossa condição atual. Praticamente tudo que a gente pensa tem uma grande dose de ilusão, de coisas irreais, imaginárias, supostamente importantes, mas que nós ainda não percebemos isso. Levamos um certo tempo para amadurecermos e discernirmos o que seria realmente uma atitude mental coerente de uma atitude mental fascinada, fanática ou completamente recheada de ilusões. Mas existe um mecanismo na vida que corrige isso facilmente, que são as decepções, que é um fenômeno extraordinário de retomada da realidade, onde a criatura, paulatinamente, a cada nova decepção, ela está sendo puxada para a realidade, saindo assim
aquela onda de pensamentos ilusórios, que é uma fase natural, porém muito sofrida, muito aflitiva, porque viver de ilusão tem até um certo sabor momentâneo, mas é tão instantâneo que logo mais vem a exaustão, acompanhada de um grande vazio existencial, fazendo com que a criatura humana se sinta perturbada em seus pensamentos a tal ponto que ela deseja até não pensar mais, buscando psicotrópicos de toda ordem, buscando na viciação das drogas que estão aí acessíveis, do álcool, buscando o entorpecimento do ato de pensar, para que não se percebam dentro de um vazio de algo que é inevitável, que é o ato de pensar. E quando não se pode pensar com grandeza, o ser humano sente uma grande angústia, e ela é necessária e importante, para que o ser humano perceba que ele tem algo muito grandioso dentro de si, mas que está sendo mal utilizado. Então, angústias, aflições, decepções são mecanismos importantes para fazer com que a gente saia dessa fase de ilusão na produção dos nossos pensamentos em relação a tudo que faz parte da nossa vida atual. E Emmanuel conclui ainda que o espírito mais elevado ele já venceu essa etapa. Ele só enxerga a realidade plena, ele só enxerga a lei de Deus, ou as leis divinas ou naturais imersas num complexo de leis que fazem parte da produção divina para a organização, para o equilíbrio do universo, do qual todos nós fazemos parte. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho sobre o ato de pensar que nos ajuda a fazermos uma identificação da qualidade da nossa inteligência a partir do ato de pensar. E ali se diz assim, que quando a gente só produz pensamentos negativos, é sinal de que ainda somos espíritos imaturos. Temos pouco tempo de vida espiritual. Nossa evolução ainda está no seu nascedouro. Quando nós avaliarmos os nossos pensamentos e percebermos que a gente já consegue pensar coisas positivas, até mais do que as coisas negativas, mas as duas ainda estão mescladas na mesma produção mental, significa que nós já avançamos um pouco no campo da evolução moral e intelectual, mas ainda não atingimos a perfeição. E quando somente produzimos pensamentos bons, sem qualquer mescla, sem qualquer mácula, significa que já atingimos a plenitude possível de ser alcançada por todos os seres espirituais criados por Deus. Dentro deste princípio, é fácil cada um se identificar para saber em que faixa do campo evolutivo cada um se encontra. É tudo muito simples. Agora, o que é mais importante de tudo isso é que a gente pode usar a liberdade, eu repito, a qualquer momento. É um recurso disponível 24 horas por dia, todos os dias da nossa existência. A liberdade faz com que a gente escolha entre duas ou mais coisas, uma, e fazer com que ela prevaleça. É o livre-arbítrio do ser humano. É a identificação de que nós somos realmente livres. É essa possibilidade de pensar e de tomar decisões. E podemos, por exemplo, optar em sermos sempre melhores, reconhecendo as nossas tendências inferiores e as nossas aspirações superiores. A cada segundo, todos nós temos esse mecanismo, sem depender de ninguém, para decidirmos, por exemplo, em sermos mais companheiros do que indiferentes, em sermos mais compreensivos do que exigentes, de sermos mais tolerantes do que impacientes. Um
expositor espírita, muito empolgado, foi convidado um dia, conforme narra o espírito Hilário Silva no livro Histórias da Vida, para fazer uma palestra sobre o equilíbrio mental, que é algo que todo mundo busca, que nós somos pensamento, e pensamento individualizado. É aí que tudo começa, eu repito, e é aí que tudo termina. E o expositor orou muito, preparou muito bem a palestra, falou muito sobre o equilíbrio, sobre a atitude mental, sobre como nós devemos buscar o controle dos nossos impulsos e como nós temos potencialidades internas para fazê-lo. Citou inúmeras frases de efeito, retiradas de vários pensadores, como aquela de Mahatma Gandhi, em que ele dizia assim: se você quiser consertar o mundo, muito bem, comece consertando você primeiro. Se você quer ver um mundo equilibrado à sua volta, seja você primeiro a se equilibrar. Não existe outra forma. Aliás, nós todos queremos a paz, todo mundo quer a sociedade equilibrada, ajustada. E o Espiritismo é tão categórico em relação a isso. Não percamos tempo esperando que os outros se tornem equilibrados para sentirmos a paz. A paz e o equilíbrio começarão e serão sentidas a partir de nós mesmos. Ninguém pode nos oferecer essa paz a não ser nós mesmos. Se nós ficarmos esperando que o mundo corrija, pode até ser que um dia aconteça que todo mundo perceba a necessidade de se melhorar, que pare de julgar e esperar a mudança dos outros, e pode ser que um dia a gente seja surpreendido, todo mundo equilibrado, e mesmo o mundo todo em paz, nós estaremos em vibrante agitação perturbadora, porque o mundo melhorou, mas a pessoa não investiu na sua própria melhora. Então não confundamos isso. Nós não vivemos na paz que gostaríamos porque os outros não estão em paz. É importante a gente registrar isso. Nós não estamos em paz porque nós não construímos a paz dentro da gente, porque a nossa atitude mental não é das melhores. Porque ao contrário, não importa que o mundo inteiro se volte contra Deus, contra as suas leis, e cometa, usando o mesmo livre-arbítrio, os maiores desatinos que a lei lhe confere. Porém, se nós estivermos em paz, com a nossa consciência, com a nossa liberdade de pensar, nada retirará o nosso equilíbrio. E o expositor colocou todas estas coisas e outras tantas. Foi uma palestra exuberante. Foi para casa, se recolheu para dormir, depois dos afazeres do dia, mas na hora que ele ia tirar o primeiro cochilo da noite, eis que aparece um pernilongo. Deve ser fêmea, né? Segundo os biólogos, fazendo aquele tradicional barulhinho que aqui em Brumado todos nós conhecemos muito bem. E o pernilongo era maravilhoso. Ele fazia cada voo rasante. Enquanto isso, as palmas do nosso João Gabriel, o expositor, eram ecoadas no espaço daquele quarto, na tentativa de massacrar aquele monstro, que ele devorava o sono. Mas ele não conseguia matar o pernilongo. E isso fez com que ele se irritasse. Ele disse: agora é uma questão de vida ou de morte. Ou eu ou ele. Acendeu a luz, se armou de chinelos, de panos, de tudo que encontrou e partiu para um ataque. E o ataque vinha da esquerda, da direita, o pernilongo saía de todos. Ele não aguentou, subiu na cama, deu um outro golpe. Nessa hora ele se desequilibrou, caiu, torceu o pé e agora estava paralisado, sem poder se mexer. E o que é pior, e o pernilongo serenamente viajando por sobre sua cabeça. Aí ele parou para pensar na palestra
Meu Deus, eu falei tanto de equilíbrio e eu fui desmontado por um pernilongo. Que vergonha. A gente pode fazer essas reflexões. Hoje à noite mesmo nós vamos ser visitados com certeza por muitos pernilongos. Vamos fazer esse teste. É uma aula prática fabulosa. Mas aquela questão do livre-arbítrio para tomar a decisão na atitude mental é o que deve fazer com que a nossa reflexão de hoje nos remeta a uma atitude mental mais positiva. Eu estou falando nada mais nada menos daquele extraordinário cristão chamado Francisco, o Francisco da cidade de Assis. Francisco de Assis. Ele adotou essa postura de somente optar pelas coisas boas. Nós vamos observar isso exatamente na oração produzida por ele, que é mundialmente conhecida. Quando ele pede a Deus para ser instrumento da paz. Olha o que ele faz. Ele usa o livre-arbítrio e diz: olha, onde houver o ódio, que eu seja o amor. Olha a atitude mental ideal. Menos ódio, mais amor. Que eu possa ser alegria onde houver a tristeza. Então, mais para a alegria, menos para a tristeza. E assim sucessivamente. Ele nos dá uma lição de como adotar uma atitude mental em todas as situações da vida. E nós vamos, inclusive, concluir, se ela nos permite, com a oração de São Francisco, que é um exemplo vivo, marcante, de alguém que chegou ao cume da evolução espiritual por adotar uma atitude mental sempre positiva. E nós todos podemos fazer também. Obrigado a todos pela respeitosa atenção e vamos refletir com a positividade, com o otimismo de Francisco de Assis.
Boa noite a todos.